50,3% dos estudantes de ensino superior da rede pública brasileira são pretos e pardos. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O dado revela um novo perfil das instituições federais de educação, nas quais pretos e pardos costumavam ser a minoria. A mudança se deve, em partes, à chamada Lei de Cotas, promulgada no país em 2012. Estudantes de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas são sujeitos do sistema de cotas. Mas como a UFMG e o Brasil se transformaram nesse processo, é o que a gente vai buscar entender hoje. Continue conosco, o Dois Pontos começa agora. A democracia se fala a verdade. Olá, seja bem-vindo ao programa Dois Pontos. Neste mês de março, a UFMG está recebendo diversos novos estudantes e muitos deles são sujeitos do sistema de cotas. Quem vai nos ajudar a refletir sobre a política de cotas no ingresso ao ensino superior no Brasil são as nossas convidadas do mês. Aqui com a gente a professora da Faculdade de Educação Brescia Nonato e a diretora de Ações Afirmativas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade, Daniele Reis. Bem-vindas ao Dois Pontos. Vamos começar então a nossa conversa. Eu fiz uma abertura aqui agora no programa, trazendo um dado do IBGE. Eu não quero assim duvidar de uma pesquisa, mas esses dados para mim não representam muito a realidade. Ele fala que mais de 50% das pessoas hoje, na educação pública superior no Brasil, já são pretas e pardas. E o que se aproxima um pouco da população preta e parda no Brasil, que, se eu não me engano, perto de 55%, 56%. As senhoras acham que esse estudo foi feito da forma correta, digamos assim? Vocês acreditam nesses dados? Acham que representam a realidade? Claro. Ru, importante esses dados, de um instituto tão renomado quanto o IBGE. É um dado importante, mas que a gente tem que refletir um pouco mais. Sobretudo porque ele avalia em retrospecto um momento em que a política de ação afirmativa na modalidade de cotas era um requisito básico, digamos assim, apenas a autodeclaração. E a autodeclaração, a gente sabe, no contexto brasileiro, o quanto que ela é um momento de muita reflexão e de muita dúvida, inclusive. Então, esse dado, essa reflexão, esse dado do IBGE, ele leva em consideração como as pessoas se autodeclaravam somente, como exigência para o ingresso ao ensino público superior. E o que a gente vê é, de fato, na nossa universidade, por exemplo, o perfil de estudantes mudou, mas não necessariamente representa a população negra. Então, num primeiro momento, a gente teve uma profusão de denúncias de uso indevido da reserva de vagas, justamente porque havia uma incompatibilidade, pelo menos aparente, entre o que as pessoas se declaravam e como elas eram vistas socialmente. Então, foi necessário, inclusive, aprimorar os mecanismos de fiscalização e de garantia para que essas pessoas, público-alvo da política, acessassem. Então, os dados eles estão mostrando que 50,3% das pessoas se declararam pretas ou pardas. Exato. Não necessariamente que elas são. Elas se identificam assim, reverbera o momento, a forma como a política era adotada, a metodologia de acesso era simplesmente a autodeclaração, mas que ao longo da política, da construção da política, se verificou que eram necessários mecanismos complementares. Hoje, por exemplo, a maioria das universidades tem um procedimento que é de heteroidentificação, justamente para complementar e ratificar essa autodeclaração. Então, na verdade, é um dado que reforça uma realidade, mas uma realidade que não se mostrou suficiente. A autodeclaração não se mostrou suficiente para garantir o acesso
de um público, a população negra, que demandava ação afirmativa na modalidade de cotas. A gente vai daqui a pouco entrar nessas questões de autodeclaração e também da heteroidentificação. Mas antes disso, Brescia, esse dado que foi dito pelo IBGE, ele foi divulgado na mídia assim, a maioria hoje nas universidades já são pretos e pardos. E isso traz uma ideia de que, por exemplo, as cotas não seriam mais necessárias, porque os pretos e pardos já são a maioria. Como que a senhora analisa essa questão? Eu concordo com a minha colega, com a Daniele, e entendo que tem algo que é anterior a esse dado. Eu concordo, né? Esse dado do IBGE ele é um instituto extremamente sério, é a nossa referência, né? O que a gente tem de referência no nosso país, mas ele é um dado, não que seja um dado mentiroso, ele é um dado verdadeiro, mas ele é um dado que precisa ser qualificado. Qualificado em que sentido? Vou trazer algumas problematizações aqui. Primeiro, o dado diz das universidades públicas. Nós sabemos que hoje no contexto brasileiro, as universidades, faculdades públicas, elas são uma minoria no contexto nacional. Então a gente está deixando de fora toda, né, uma quantidade estrondosa, enorme de instituições, de faculdades, centros universitários e universidades também particulares. Então, e o dado não diz sobre esse grupo, que é hoje o maior grupo de instituições do nosso país. Um segundo elemento que a gente precisa levar em consideração é que, quando a gente traz esse 50,3 mesmo, né? Esse 50,3%, isso é no ensino superior público como um todo. E o que a gente tem visto, e os estudos sobre a educação superior têm mostrado, é que existe uma grande desigualdade horizontal no ensino superior. Sim, de fato, que bom, os negros estão ingressando, mas em quais cursos? São os cursos que têm o mesmo prestígio social? Eu te digo claramente que não. Então, por isso esse dado precisa ser qualificado. Está entrando a mesma proporção de pardos e pretos segundo essas classificações? O dado evidencia, este dado isso não está claro, mas a gente tem estudos que mostram que a quantidade de pardos que ingressam, ela é proporcional, ela é maior, né, em termos proporcionais do que a quantidade de estudantes pretos, que são aqueles que passam pelas maiores desigualdades, né, e que são submetidos os maiores desafios educacionais do nosso país. É preciso a gente entender que quando a gente fala de estudantes negros, nós estamos dizendo de estudantes pardos e de estudantes pretos, juntando essas duas classificações do IBGE, e isso não é por acaso, é porque tem algumas características que os assemelham muito. Mas a gente não pode esquecer que ainda existe uma hierarquia quando a gente pensa nessa tonalidade de pele. E que as pessoas que as pessoas pardas, elas ainda têm um privilégio muito maior do que os estudantes pretos. Mas muito menor do que os estudantes brancos. Exatamente, exatamente. Mas isso é preciso que fique claro. Por quê? Porque quando a gente apresenta esse dado, que é um dado verdadeiro, se ele não for qualificado, ele pode ser mal interpretado. E a gente tem uma série de questões, não para questionar o dado em si, mas no sentido de qualificar esse dado. Temos 50,3% de estudantes negros, ou seja, que se autodeclaram pretos e pardos no contexto das instituições de ensino superior público. O que isso quer dizer dentro do nosso ensino? Onde esses estudantes estão? Eles são negros de tonalidade de cor mais clara ou eles são negros de tonalidade de pele, né, de cor mais escura? Tudo isso precisa ser qualificado para que a gente entenda em que medida que as desigualdades estão ou não diminuindo no nosso país. Desse modo, é muito difícil a gente dizer que a gente percebe, sim, que as cotas estão funcionando, que é um processo, né, que se a nossa sociedade fosse igualitária não precisaria, inclusive, existir, mas se a gente cessa com isso, a gente retoma aquilo que a gente tinha antes, que era um número muito menor de estudantes. E a gente sabe que essa desigualdade, que essa igualdade, na verdade, essa equidade, a gente ainda está muito distante de que ela aconteça de fato.
Por isso a gente precisa não só das cotas, mas também de outros programas, de outras medidas de ações afirmativas. Não só para a população negra, mas para toda aquela população que a gente chama, né, de minoritária, mas que na verdade não é minoria. Agora, a senhora falou agora sobre essa divisão, né? As pessoas negras, que é uma classificação que engloba pessoas pretas e pessoas pardas. Tem também essas discussões hoje em dia na internet, nas redes sociais, no WhatsApp e Facebook da vida, que as pessoas comentam sobre definições da cor de pele. Como que é essa diferenciação? A pessoa ela é negra, ela é preta, ela é parda, como que tem essa questão de definição? Como que a pessoa, ela se intitula que ela é negra, outra pessoa vai decidir, como que isso funciona? Eu digo num aspecto o mais, digamos que, politicamente correto ou eticamente. A senhora arriscaria ou me ajudaria a entender isso, professora Brescia? Claro, e eu acho que a Daniele, quando ela traz as questões relativas às cotas, ela já, e a hétero e a autoclassificação, ela já entra um pouco nessa seara, né? Sim. Porque quando a gente diz, nós temos uma classificação oficial, né? E aí a gente tem brancos, indígenas, pretos, pardos, amarelo. E dentro dessa classificação até foi tem sido, né, não foi porque a luta continua, uma reivindicação dos movimentos negros dessa união. Ainda existe alguma divergência, mas quando a gente une pardos e pretos, é exatamente por causa disso que a gente começou a falar no início da nossa conversa, porque eles são grupos que possuem características sociais, no que se refere à desigualdade, que se apresentam muito próximas entre si. Então, quando eu estou falando de negros, e aí é bom ressaltar que é uma classificação, né, racial, não no sentido biológico, mas no sentido social, ressignificado especialmente pelos atores do movimento negro, eu estou dizendo daquela população que tem, né, especialmente no Brasil, que tem características fenotípicas, que vai desde o tom de pele, largura do nariz, boca, né, uns lábios mais carnudos, cabelo crespo, cabelo cacheado, crespo, que dizem de uma identidade, de uma ancestralidade que no nosso país tradicionalmente vem sendo negada e vem sendo colocada em lugar de subalternidade no nosso contexto. E por isso a gente precisa de ações afirmativas para que essas pessoas consigam, não digo nem estar em pé de igualdade, mas que consigam sair desse lugar de subalternização, de desigualdade, que elas estão não só no contexto educativo, no contexto do acesso ao ensino superior, mas também em diversas outras dimensões da nossa sociedade. Quando você analisa a questão do trabalho, a educação, a saúde, quem é a população que é sempre preterida? Então, a gente precisa de fazer uma reflexão sobre isso. E, por isso, a gente tem essa classificação e essa aproximação entre pretos e pardos. E, né, usualmente, classificamos como os negros. Agora, Daniele, a gente falou um pouquinho, eu queria que agora a senhora explicasse para a gente a questão da autodeclaração. Não só aqui na UFMG, assim, num aspecto geral dessa questão de uma política de cotas. O que seria essa autodeclaração racial? Dentro do que a professora Brescia nos explicou agora, né, dos negros, que é essa união entre pretos e pardos, e o que é essa heteroidentificação? Porque é até um termo que traz algumas dificuldades e pessoas associam até essas questões LGBT, né, outras questões. O que seria a autodeclaração e o que seria a heteroidentificação, Daniele? Todos esse processo, né, de identificação racial, mas sobretudo de construção identitária, é algo realmente muito reflexivo, muito interno. Então, a autodeclaração é, de fato, esse momento. É o momento de cada um se entender racialmente. E isso é considerado no momento da política de ação afirmativa na modalidade de cotas. Na verdade, esse momento de autorreflexão é parte de uma ação afirmativa, que é quando cada sujeito tem a oportunidade de se afirmar racialmente do jeito que ele é. Né? Então, você ter uma política que proporciona, que positiva
que diz que é positivo você se afirmar enquanto negro, ou afirmar a sua identidade racial, é parte, então, desse processo. Então, em nenhum momento, né, e a própria legislação traz isso como maior requisito, a autodeclaração. Então, em nenhum momento ela é mitigada, né, ela é importante, ela é um momento, digamos, o ápice até de uma política de ação afirmativa. Então, cada um tem um momento, tanto na hora da inscrição, e no caso da UFMG tem um momento até posterior, que é até de redação de uma carta, né, para você pensar, por que eu me entendo como negro? Quais são os elementos, fenotipos? O que me traz essa identificação racial, essa identidade construída? Como que ela foi construída? Porém, a gente percebeu, e no âmbito até de uma política pública, né, que efetiva, que garante direitos, percebeu-se que só a autodeclaração ela não era suficiente. Suficiente do ponto de vista de garantir que as pessoas que são sujeitos da política realmente a acessassem. Ou seja, toda política pública ela precisa ser efetiva, né? Ela precisa ter mecanismos, inclusive, de fiscalização. Então, a heteroidentificação é uma outra metodologia, é um outro procedimento, e, de fato, o nome remete, né? A gente pensa hétero, será que tem a ver com homossexualidade, heterossexualidade? Não. É muito mais o hétero, porque refere ao outro, né? Hétero, esse termozinho, essa designação quer dizer do outro. E esse outro é esse agente social, essa sociedade que está olhando para aquele candidato, para aquele que se coloca como público de uma política afirmativa ou como público de uma política pública. Então, a sociedade faz, digamos, um controle social a partir desse mecanismo de heteroidentificação. E vai ratificar ou confirmar, ou ratificar aquela autodeclaração. Então, essa sociedade, representada ali por uma comissão, por um grupo de pessoas diversas da sociedade, no caso aqui da UFMG, de pessoas da comunidade acadêmica, que vão, então, confirmar ou homologar, né, confirmar aquela autodeclaração, mas no sentido não necessariamente do sentido de como a pessoa se sente, mas de como ela é vista. E tudo isso, toda essa construção foi feita, né, porque a identificação, a identidade racial, ela tem dois elementos. Ela tem um elemento que é subjetivo, que é próprio de cada um, de como eu me vejo, como eu me penso, mas tem também um elemento que é social. Então, é uma dupla dimensão da identidade, como eu me vejo e como eu sou vista. E essa identidade é construída assim, né? Não é, a Brescia comentou agora há pouco, né, de como as pessoas negras são colocadas em locais de inferioridade, isso porque a construção, a ideia de raça, a social de raça, ela está vinculada a esse imaginário, né, a como as pessoas imaginam e percebem as pessoas negras. A senhora começou a falar no início do programa dessa questão também de ser uma medida a heteroidentificação ao combate de fraudes. Agora, também tem algumas problematizações sobre essas comissões de heteroidentificação, como se elas fossem um tribunal de inquisição, assim, vou definir se você é essa ou se você não é. Como que é feito esse processo? A senhora falou, explicou que é a questão social, o olhar do outro. Agora, por exemplo, nós três aqui, para mim, nós três somos negros. Eu não estou com cabelo cacheado porque eu escovei, me sinto mais confortável assim, mas para mim, nós três somos negros. Quem vai chegar lá na hora, decidir, avaliar e falar assim, Ru, não, você não é negro? Eu nunca, na minha época, não tinha lei de cotas, mas quem vai chegar e dizer, você pode ou você não pode? Como que funciona isso especificamente aqui na UFMG? E a pessoa tem como recorrer, não concordar com uma decisão? Como que isso funciona? Então, Ru, é importante resgatar duas coisas. Uma que a heteroidentificação, esse procedimento, ele não é um procedimento que é feito no âmbito do senso comum, né? Ele é feito numa ocasião específica, que é uma política pública e que precisa ser efetivada, tem passos, né, para que a política pública aconteça, ela precisa ser implementada, ela precisa ser fiscalizada, então ela é feita nesse contexto. Então não é uma ocasião que a gente sai na rua dizendo você é isso, você é aquilo. E de maneira nenhuma esse procedimento tem também a intenção ou a pretensão de dizer quem é quem, o que as pessoas são. Mas, por ser uma política pública, que tem critérios, que tem um público-alvo específico, esse procedimento é utilizado para verificar ou para confirmar que aquela pessoa, aquele candidato
é o público-alvo da política. É a pessoa que se pretendeu alcançar quando o legislador buscou essa ação, essa medida de ação afirmativa. Então, tem que delimitar esse contexto para a gente não pensar, né, justamente, que agora esse elemento de identidade é atribuído por outro, de maneira nenhuma. O primeiro passo é sempre a autodeclaração. Então, o candidato, a candidata, ela faz esse momento de reflexão primeiro. Concordamos, e sem dúvida, que não é um momento fácil, né? No histórico do nosso Brasil, onde a ideia da miscigenação, a ideia de que o Brasil é composto de uma raça brasileira, de uma fusão de raças, isso tudo está no imaginário, está na nossa construção. Por isso esse momento é um momento tão difícil. E aí também a consideração de que nem tudo é fraude, a fraude pressupõe uma intenção da pessoa em burlar um sistema. Então não é isso. Na verdade, às vezes tem uma incompreensão. Porém, essa incompreensão não pode servir de justificativa para que aquela pessoa que visivelmente não é o público da política a acesse em preterimento de outras que deveriam acessar. Então, a heteroidentificação, esse procedimento, é um procedimento complementar, então tem que ficar isso muito esclarecido, né? Então, a autodeclaração ela continua sendo requisito básico. Esse procedimento ele é complementar e ele tem uma finalidade para garantir a efetividade da política pública. A finalidade é apenas nesse contexto. E não, a gente tem que desconstituir essa coisa do tribunal racial. Só fechando, então. Porque o tribunal racial era algo, né, que se tinha para segregar. Aqui a gente está falando de uma política afirmativa, o propósito é outro, né? É para garantia de direitos. Então, de maneira nenhuma, tem uma comissão julgadora, não é esse nem o tom, né? Não é julgando racialmente, mas é uma comissão que está garantindo que aquelas pessoas que são público-alvo acessem aquele direito. Então, a perspectiva é diferente. Dentro dessa ideia, Brescia, dessa heteroidentificação e de como que as pessoas são vistas realmente na sociedade, a gente pensa nos ancestrais, a gente pensa nos avós, nos pais, como que a pessoa ela vai, porque tem também esse processo, como a Daniele fala da autodeclaração, do entendimento do sujeito. Como que a pessoa ela vai se reconhecer? Porque a gente tem alguns dados, este ano, eu até cheguei a compartilhar antes com as senhoras, uma pesquisa que foi feita pelo Google, que fala de que hoje mais pessoas têm tido coragem, não sei se a expressão correta é essa, me perdoem, mas têm tido mais oportunidade, não sei qual é a expressão que eu uso, têm se sentido mais à vontade para poder dizer que são negras. Esse processo também não vai fazer com que mais pessoas se autodeclarem, com que mais pessoas, digamos que se assumam dessa forma? Então, essas considerações que você faz, inclusive trazendo, né, a pesquisa que você compartilhou com a gente, elas são importantes para a gente desmistificar mesmo alguns mitos e algumas compreensões do que significa ser negro ou ser negra no nosso contexto brasileiro. Quando foi pensado, né, e a própria lei de cotas ela está muito clara nisso, ela foi pensada e veio de uma forte luta do movimento negro. É importante que isso fique claro, que inicialmente quando o movimento negro começou a pautar isso, as cotas nem eram para ser desse jeito que são. Era um outro modelo de cotas que estava se desenhando, né? Mas no contexto político a gente sabe que as coisas vão mudando. Mas, enfim, a primeira coisa é entender o que é ser negro no Brasil. Ser negro no Brasil, tradicionalmente, sempre foi visto como algo ruim. Por tudo aquilo que a gente está conversando antes. Então, as cotas, inclusive, é uma das poucas coisas boas que a gente percebe para a população negra, para a população indígena e para a população com deficiência no nosso país, né? Lembrando que a gente não tem só hoje as cotas raciais, felizmente. Mas, quando a gente fala em pessoas negras ou que se autodeclaram negras, nós estamos entendendo que são, né, ou que pelo menos deveria ser entendido, que são aquelas pessoas que por algum motivo relativo, né, ao seu fenótipo, à sua história,
sofrem ou sofreram preconceito racial e, por isso, elas ficaram numa relação de desigualdade com a população que não é negra. E quando eu digo que sofre ou sofreram preconceito, isso está muito ligado à aparência. Não é porque o meu pai é negro e a minha mãe é parda e meu pai é preto, né? Melhor dizendo, a minha mãe é parda, e às vezes eu nasci com um tom de pele. Eu estou dizendo uma coisa assim, bem objetiva, que é o que acontece muito, tá? As pessoas têm os pais negros, pretos ou pardos, e ela nasce com um tom de pele mais claro, ela nasce, né, muito próximo do que a gente coloca como branco hoje. Ela certamente não vai sofrer os mesmos preconceitos, não vai passar pelas mesmas situações dentro do próprio contexto escolar e social que uma pessoa que é preta ou que uma pessoa que é parda. Porque, assim, isso são nos detalhes da vida. É quando, por exemplo, desde lá da educação básica, um menino que é negro, existem inclusive pesquisas sobre isso, as professoras sequer o acariciam, passam a mão no cabelo, porque às vezes, e aí, né, a fala que se tem, porque se eu passar a mão vai atrapalhar, eu não posso carregar no colo porque preto sua demais. E assim, são frases que, num primeiro momento, não parecem preconceituosas, parecem algum dado objetivo, né? E não é algo objetivo, é algo construído socialmente. Então, durante todo o seu processo educativo, as crianças, né, e os adolescentes negros, eles vão sofrendo com isso. E isso, inclusive, afeta o desempenho escolar. Então, não é à toa que a gente tem cotas sociais atreladas a cotas raciais. É porque pesquisas sérias, pesquisas importantes mostram que mesmo em contextos sociais iguais, em contexto de pobreza, inclusive, o estudante negro, ele sofre uma série de... né, ele é atacado, vamos dizer assim, por uma série de outras questões que influenciam negativamente sua trajetória escolar. Né, a gente costuma dizer muito, por exemplo, que você sabe quem é negro e quem não é, por exemplo, numa batida policial. Quem é que a polícia para? Talvez até para a pessoa refletir se será que, às vezes, né, ela está nesse processo de construção da identidade ainda, será que eu me reconheço como negro? O que me faz ser negro? Porque a gente tem uma identificação que ela deve ser, sim, positivada. Mas essa identificação racial, né, enquanto negro, ela começa por aquilo que é negativo. A gente já teve várias situações, inclusive no próprio mestrado da faculdade, na pós-graduação da faculdade de educação, a gente já tem as cotas raciais de 50% para estudantes negros. A gente não considera nenhuma outra questão. E aí eu tive a oportunidade de vivenciar alguns casos, de conversar com alguns colegas estudantes da graduação de pedagogia que eram visivelmente, eu as heteroclassificaria como negra, inclusive, e ela se sentia constrangida em participar, por exemplo, das cotas. E aí eu falei assim, por que você se considera constrangida? Porque eu posso estar tirando o lugar de alguém que precisa mais do que eu. Na conversa que eu tive com essa, né, um dos casos, com essa pessoa sobre a história dela, ela me contou situações que a gente percebe como clássicas de vivências do racismo. E eu fui mostrando para ela, tá vendo? Por que você entrou num curso de graduação bem mais velha? Tá vendo? Porque só agora você conseguiu ingressar no mestrado? Isso é um direito, isso não é um privilégio. E isso precisa, inclusive, ser reconhecido pelos cotistas como um direito e não como um privilégio. Porque mesmo os estudantes negros ingressando pelas cotas, muitos deles ainda ficam com vergonha de dizer que são cotistas. Como se tivessem, né, que é o que a gente vê muito nas mídias, tirando o lugar de alguém.
e, na verdade, eles estão num lugar que foi tirado dos seus antepassados durante séculos. É bom a senhora citar isso, porque a gente tem visto muito, né, levantando aqui as discussões na internet, muitas pessoas falam, Daniele, e também Brescia, é claro, muitas pessoas falam assim, esse negócio de cota é uma lei, a gente não deveria nem problematizar muito, porque já é uma lei, algumas pessoas falam isso, mas a gente tem que conversar até para instruir quem está assistindo nesse poder da comunicação e da educação. As pessoas vão e falam assim, essa pessoa cotista, ela tirou a vaga do meu filho, ou então, eu não entrei porque é alguém com a cota. A pessoa, ela tem que passar passar no Enem, ser classificada no SISU, para ela conseguir essa cota. O que a gente pode dizer para essa pessoa que pensa dessa forma, que algum cotista está tirando a vaga do filho dele, ou tirando a sua própria vaga? O que nós devemos dizer para essa pessoa? Algum tipo de injustiça nas cotas? De maneira nenhuma, Ru. E é importante isso que Brescia mencionou agora há pouco, né, que tanto o sujeito negro tem que se sentir empoderado de se dizer como sujeito de direito dessa política, porque, de fato, há o retrospecto, quando a gente olha em retrospecto, há uma série de desvantagens acumuladas, tanto do ponto de vista de renda, da escolaridade e até da autoestima, né? Então, até no simbólico isso afeta. E para as pessoas não negras que se sentem, né, ou que se percebem prejudicadas, é inclusive chamar a reflexão e pensar quais foram as vantagens vividas por proporcionadas por essa lógica do nosso país, por essa formação. Né? Quais situações que eu não passei e que me colocaram nessa posição de vantagem que eu estou hoje, né, de privilégio que eu estou hoje. Então, é um momento também que instiga as outras pessoas a olharem a constituição social do país. Né? Então, de maneira nenhuma, tem um demérito do estudante negro, porque, sim, o processo seletivo, aí ele é unificado, e a reserva de vagas, a forma de classificação dentro do SISU, é entre os estudantes cotistas. Então, inclusive tem cursos, né, Brescia, vocês vão poder comentar, tem cursos onde a reserva de vagas, a concorrência, o número de candidato vagas e também a pontuação exigida é até superior. Então, esse discurso de que tiraram minha vaga, de maneira nenhuma. A ideia da reserva de vagas é que públicos iguais concorram entre si. Essa é a ideia de equidade, né, de colocar pessoas iguais em pé de igualdade, e concorrendo em pé de igualdade. Então, estudantes negros com a mesma característica, que sofreram com as mesmas, tem de semelhança, né, as mesmas marcas que o racismo deixou, estão concorrendo entre si, e pessoas em situações semelhantes, do ponto de vista racial, estão concorrendo entre si também. Então, não tem nenhuma diferenciação, o processo seletivo, ele acontece. Né? Muito antes, sobretudo quando a gente estava discutindo a reserva de vagas, existia uma expectativa de que a qualidade do ensino iria cair quando as cotas entrassem em vigor. E o que se apresenta, e já tem estudos sobre isso, é de que, na verdade, isso não acontece. Os estudantes negros têm um mérito igual e até superior. Mas eu acho que isso, apesar desse dado, a gente não pode colocar isso como um requisito. Né? O estudante negro tem que ser igual ao superior. Ele tem que ser um estudante. Né? E a garantia dele, é direito que ele esteja aqui, dele e dela, que eles estejam aqui. Então, de toda forma, o que eu quero ressaltar é isso, que, sendo direito desse público, a gente tem que resistir para que permaneçamos também nesse espaço. Agora, o último dos comentários de redes sociais. Brescia, comenta pra gente, por favor. As pessoas também falam em redes sociais, em WhatsApp, já recebi isso recentemente, a pessoa tinha que entrar pela inteligência e não pela cor da pele. O que teria de equivocado nesse tipo de pensamento? Eu acho que ele já começa equivocado, né? Porque primeiro porque o conceito de inteligência, ele é múltiplo. Inclusive, as inteligências são múltiplas também. E aqui no ensino superior, a gente cobra um tipo, né, se formos usar esse termo de inteligência, que é uma inteligência muito específica.
e que não diz também de todo o saber que aquela pessoa tem, porque numa prova do Enem você não consegue cobrar tudo que você aprende socialmente, né? E tudo, inclusive aquilo que vai ser um requisito para as diferentes profissões. Bom, mas além disso, acho que a minha colega Daniele já começou a tocar no assunto, é importante a gente saber que as cotas, elas não eximem do processo seletivo. Ela é um mecanismo de ação afirmativa dentro de um processo seletivo, que é um processo seletivo que, inclusive, ele continua sendo desigual. Ela é quase que se fosse um pontinho para tentar minimizar as desigualdades. Porque o estudante negro, né, ou o estudante com deficiência, ou o estudante indígena, ele não tem a vaga garantida. Na verdade, inclusive na minha tese de doutorado, isso ficou muito claro, os estudantes cotistas, eles tendem a passar por uma super seleção. Então, os que ingressam são realmente a nata daquele grupo. O ensino superior brasileiro, no próprio, né, na sinopse dos dados do Censo da Educação Superior do ano passado, salvo engano, acho que entraram um pouco mais de 8.500.000 estudantes, né? Número de matrículas, vamos dizer assim, melhor dizendo. E a gente pensa, o que são 8 milhões perto da população brasileira como um todo? E perto daquela população, inclusive, que não tem curso superior ainda e que deseja ter. Porque essa é uma outra questão. Existem muitas pessoas que o ensino superior não é um objeto de desejo, não é aquilo que elas, né, que elas têm interesse. Elas querem seguir outros tipos de estilos de vida. Exatamente. E o ensino superior não, ele diz de determinadas profissões. Você não precisa de ensino superior para tudo da sua vida. Isso é algo que precisa ser considerado. Então, quando a gente diz, né, quando a gente ouve esse tipo de comentário, é bastante desinformação, porque a pessoa não sabe como funciona, muitas vezes, o sistema de cotas, não sabe que é um processo seletivo super concorrido e com várias etapas, não tem esse conhecimento, né, de que muitas vezes, para alguns cursos, o número de candidatos por vagas nas cotas, ele tende a ser muito maior do que o número de candidatos por vaga na ampla concorrência, principalmente porque, e aí eu dizendo não só das cotas raciais, mas das cotas como um todo. Hoje o ensino médio, né, os últimos dados a gente tem, no ensino médio brasileiro, em torno de 85% das vagas do ensino médio são escolas e instituições públicas. Dessas, em torno de 3% somente são aquelas consideradas próximas da excelência, que são as escolas federais, né, que tem todo esse diferencial. Em torno de 15% do setor privado. E o setor privado, a gente precisa, né, das escolas particulares, quando a gente pensa em situações como essa, tomou a vaga do meu filho, não entrou por inteligência, entrou por cotas, eu muitas vezes eu não paro para pensar na trajetória daquele estudante. Inclusive, a gente sabe que o estudante que tem a oportunidade de ser financiado, né, ou de conseguir uma bolsa, no ensino, na educação básica privada, de modo geral, infelizmente, até pelo contexto que a gente tem, elas tendem a ter uma qualidade superior à da maioria das escolas públicas. Não estou dizendo todas as escolas particulares, mas existe um dado muito claro aí, né? O que é o ensino superior público e o que é a educação básica pública e o que é a educação básica privada. Tanto que a gente vê inúmeras estratégias, inclusive de famílias que fazem todo um esforço para o filho ficar na escola particular, na educação básica, para tentar adquirir uma vaga numa instituição privada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É preciso considerar as trajetórias. Uma criança e um adolescente que passa a sua trajetória numa instituição particular vai ter um histórico no que se refere, né, essa parte mais cognitiva mesmo, da aprendizagem desse saber que a gente
aponta como saber escolar, como saber científico, que muitas vezes pode ser mais, né? Ele tem um privilégio, ele sai muito na frente nessa caminhada no que se refere aos privilégios. E aí é claro que ele vai ter uma performance melhor no vestibular. Quando eu coloco que essa questão da inteligência, ou quando eu jogo tudo para uma questão de inteligência, como se assim, a inteligência baixou na pessoa, se desconsidera todo um histórico de desigualdade social e escolar que a gente tem no nosso país. E aí eu volto. Imagina, a gente tem 85% de escolas públicas, mas a gente só tem 50% de vagas nas instituições públicas federais para estudantes de escolas públicas. Ou seja, a desvantagem ainda continua muito grande. Quando a gente pensa nos estudantes negros, que são, sim, a maior parte dos estudantes de escolas públicas, e isso está claro em todos os dados do Ministério da Educação, eu penso que eu reservo uma fatia dessas cotas muito pequena mesmo. Então, ainda é uma situação que é muito distante da ideal se a gente tivesse, né, se os gestores, vamos dizer, né, os legisladores, no que se refere à política pública, se fosse de fato um desejo que houvesse, um desejo, né, das pessoas que estão em posição para isso, houvesse uma maior igualdade, uma maior equidade no que se refere ao processo educativo brasileiro. Então, as cotas ainda são muito pouco perto do que a gente precisa. Agora, a senhora citou exemplo de algumas famílias que fazem um esforço para colocar a criança na escola privada, para que depois ela ingresse na instituição pública. Isso acontecia muito antes das cotas. Ah, sim. Porque na hora que a senhora falou instituição privada, eu fiquei em dúvida se eu tinha escutado certo a direção é exatamente aqui também. É esse cenário, né? Isso. Agora, Daniele, a gente tem também pensado um pouco nessa questão das cotas. Eu li a lei de cotas para poder entrevistar as senhoras, queria saber se eu entendi da forma correta. As leis na questão do aspecto racial, antes de ter cota racial, a gente tem cotas sociais. As cotas só vão ser destinadas para quem estudou em escola pública. É isso mesmo? Porque as pessoas falam assim, muitas pessoas comentam também em redes sociais. Ah, não é justo, a pessoa é negra, mas estudou no Bernoulli, um colégio muito famoso aqui em Belo Horizonte, né, e muito renomado. As cotas, primeiro, antes de serem raciais, elas são cotas sociais. Exato. Exatamente. Essa foi aí uma divergência, né, num contexto político, quando da elaboração da lei, a perspectiva, o ideal fosse que as cotas fossem separadas, sociais e raciais. Mas hoje, no nosso contexto, elas são atreladas, sim. Então, a proveniência da escola pública, ela é um requisito preliminar. E dentro disso, os outros tipos de modalidade de cotas. É claro que tem, sim, uma intersecção, digamos, entre raça e classe, né? A Brescia acabou de comentar que a escola pública concentra uma quantidade maior de pessoas negras, mas são pressupostos diferentes. Mesmo a pessoa negra que estuda no Bernoulli, eu acho que, inclusive, poderíamos dizer que o racismo incide sobre ela de diferentes formas. Né, uma escola particular, mesmo a pessoa negra rica, ela tem o racismo, a percepção de inferioridade, ela vai ter sempre que estar numa posição de reforçar que ela é capaz. Né? Então, esses comentários aí que a gente disse agora do Facebook, tem, no fundo, uma mentalidade racista. Sim. De que pessoas negras são incapazes. Né? Que pessoas negras, será que vão dar conta? Isso é um pressuposto aí que já revela a necessidade de ação afirmativa. Mas hoje, no Brasil, o estudante negro da escola particular não vai ter acesso às cotas. Não, se ele estudou, né, no ensino médio, né, na escola particular, não. Ele concorre na ampla concorrência. Agora, Brescia, nessa pesquisa que foi feita no começo do ano agora do Google, falando sobre a população negra no Brasil, foi colocado um dado de que seria as 5 maiores urgências para a população negra no Brasil. O que eles apontaram como maior urgência foi emprego. Oportunidade de emprego. O que é compreensível, porque, segundo o IBGE, 65% dos desempregados no Brasil hoje são pessoas negras. Mas me chamou a atenção, não sei se chama a atenção das senhoras também, foi colocado como última urgência a questão de políticas afirmativas.
A primeira foi o emprego. A última foi colocado como políticas afirmativas. A senhora consegue ter alguma ideia de interpretação disso, do porquê que a política foi colocada como última urgência? Eu arriscaria dizer que isso se deve principalmente à falta de compreensão do que é uma política de ação afirmativa. Porque uma boa política de ação afirmativa no contexto nacional, por exemplo, agiria diretamente nas questões relacionadas ao emprego. Então, acho que isso pode partir, inclusive, de uma falta de conhecimento de por onde andam e o que é uma política de ação afirmativa, que ela é muito mais ampla do que uma lei de cotas, que ela pode se dar em inúmeros, em vários níveis e em diferentes processos. E eu entendo que isso pode estar relacionado a isso. A falta de compreensão da população, de modo, daqueles entrevistados para aquela pesquisa, do que seria uma política de ação afirmativa e como ela poderia colaborar no sentido de atacar essas desigualdades que perpassam toda a vida da população negra. Agora, a gente pensando, além dessa questão, eu fico perguntando, claro, como a senhora falou antes, algumas profissões, várias profissões, não vão prescindir que a pessoa tenha feito um curso superior. Mas, Daniele, a gente sabe da importância da educação superior para que a pessoa tenha um posicionamento e até um salário melhor no mercado de trabalho. A gente consegue, nessa perspectiva, igual a professora Brescia falou, da pessoa ter mais conhecimento das políticas afirmativas. Mas tem como a gente desassociar acesso à educação superior da pessoa ter uma possibilidade, digamos, de ascensão social, a pessoa ter uma possibilidade de ter um emprego melhor? Sim. E aí as duas perguntas estão bem interligadas, né? Eu concordo com a minha colega. Ações afirmativas, talvez a que ficou mais conhecida, a ação principal tenha sido a reserva de vagas do ensino superior, a lei de cotas no ensino superior, mas é importante lembrar também que a gente tem reserva de vagas no funcionalismo público, então é uma reserva então, que tem como frente, que tem como eixo a empregabilidade, né? Então, o funcionalismo público também representativo, então que pessoas negras também estejam ocupando esse espaço, e pensar que ela pode ser também no âmbito privado. Então, pensar que a gente pode, uma empresa, fazer processos seletivos com viés afirmativo, né? Garantindo que tenha uma representatividade, que tenha pessoas negras no mercado de trabalho, inclusive no âmbito privado, né? Outra questão que está completamente atrelada a isso é o que a gente fala, e nessa pesquisa mostra a ideia do black money, do empreendedorismo negro, que é também uma ação afirmativa, seja feita entre coletivos, entre empreendedores, que potencializam aquele eixo de atuação de pessoas negras, ainda que não seja sobre a perspectiva do acesso ao ensino superior. Então, a forma de obter sucesso, né, não necessariamente perpassa pela escolarização formal, embora a gente sabe que no Brasil e no nosso contexto hoje, as profissões e, inclusive, alguns cargos públicos exigem uma graduação, uma pós-graduação, enfim. Mas o que eu quero dizer é que existem mecanismos de ação afirmativa que não estão atrelados e que podem ser potencializados que fora do ensino superior. As próprias youtubers, né, que estão movendo um outro eixo, não necessariamente é atrelado à educação. A educação dessa formal que a gente está dizendo institucionalizada. É um outro tipo de formação, outra perspectiva. Agora, professora Brescia, a senhora aqui na UFMG realizou o doutorado pesquisando essa questão específica das leis de cotas. Eu sei que o tempo é muito curto para a gente aprofundar numa pesquisa tão longa como de doutorado, mas quais foram as principais conclusões que a senhora traz? E será que a senhora consegue falar um pouquinho para a gente sobre qual foi a importância da questão do SISU para essa maior entrada da população negra nas universidades públicas? Então, a pesquisa foi realizada, né, do ano de 2014 ao ano de 2018, defendida no ano de 2018. E nessa pesquisa eu trabalhei com dados, além dos dados mais gerais, né, do próprio Ministério da Educação e do IBGE, eu trabalhei com dados
dos questionários de matrícula e de estudantes que ingressaram na UFMG no ano de 2012 e 2016, e também com questionários aplicados a estudantes de 4 cursos. Esses 4 cursos foram os cursos de pedagogia, de enfermagem, de direito e de medicina, não por acaso, porque eu trabalhei, né, a nossa ideia era pegar perfis diferentes de estudantes, cotistas diferentes, porque foi algo que percebemos desde o início da pesquisa. Ser cotista na medicina é muito diferente de ser cotista na enfermagem, é muito diferente de ser cotista na pedagogia e é muito diferente de ser cotista no direito. E o que nós percebemos, de modo geral, vamos dizer assim, é que, né, só dizendo, nós trabalhamos com os dados referentes aos anos de 2012 e 2016, porque o ano de 2012 foi o último ano antes da implementação da lei de cotas, e não havia começado o SISU na UFMG, e o ano de 2016, porque foi o ano em que se terminou essa implementação com, no mínimo, 50% das vagas destinadas às cotas, né? Neste caso, reserva de vagas para estudantes de escolas públicas e as suas submodalidades. Lembro que no ano de 2016 a gente ainda não tinha cotas para pessoas com deficiência. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso muda muito os achados da pesquisa, né? Porque a gente tem um novo público que está ingressando aí agora e que merece nossa atenção e cuidado. Mas o que a gente percebeu, grosso modo, na pesquisa, né, devido ao nosso pouco tempo? Primeiro, que a lei de cotas e o SISU, quando a gente observa a comparação no contexto geral da universidade, 2012, 2016, você percebe que mudou muito pouco. Ou seja, foi, né, como se não tivesse tido nem cotas e nem SISU, porque o público continuou muito parecido. O que a gente teve foi, de modo geral, uma maior quantidade de estudantes, vamos dizer assim, vindo de outros estados, de outras cidades, especialmente para cursos específicos, que são aqueles cursos de maior prestígio social, que são algumas engenharias e medicina principalmente. Mas por que isso? As cotas não tiveram efeito? O SISU não mudou muito a UFMG? Isso foi o que a gente percebeu na nossa pesquisa, mudou e mudou muito. Só que a UFMG ela já vinha realizando um trabalho de políticas afirmativas com bônus e de outras formas também. Então, quando chegou a lei de cotas, o bônus já tinha feito uma boa parte do trabalho, vamos dizer. Então, no contexto geral da universidade, quando você dá uma olhada, né, naqueles dados de modo mais geral, você não percebe quais foram as mudanças. Mas quando você começa a olhar curso a curso, é magnífico. Por exemplo, né, vou citar um exemplo clássico aqui, que é o exemplo da medicina. Antes da lei de cotas, nós tínhamos no curso de medicina mais de 80% de estudantes provenientes do setor privado, por exemplo. E pouquíssimos... Da educação privada? Da educação básica, né, que haviam cursado o ensino médio no setor privado. Sim. Era uma quantidade, assim, ínfima de estudantes advindos de escolas públicas. E aí eu não estou nem fazendo a separação escolas racial. Privadas. Não, era uma quantidade ínfima vindo de escolas públicas. Desculpa, professora. Vindo de escolas públicas. Nós tínhamos uma quantidade muito pequena de alunos. Com a lei de cotas, porque a lei de cotas, ao mesmo tempo que ela estabelece um teto, né, uma possibilidade para um público, ela estabelece, sim, um teto para o outro. Então, quando eu pego e coloco um teto de 50%, porque foi isso que passou a acontecer, para estudantes provenientes do setor privado, o curso de medicina começa a se diversificar. E aí nós temos, pelo menos, 50%, que antes não tinha 20%, de estudantes vindo de escolas públicas. Então, nós temos grandes mudanças. Nós tivemos, né, em vários cursos da UFMG, arquitetura, isso também acontece, odonto, né, eles não foram objetos da minha pesquisa, mas eu consegui manipular alguns dados sobre isso. E isso é muito interessante porque nós percebemos que a lei de cotas,
ela fez grande diferença, especialmente nos cursos mais seletivos. Porque antes esses sujeitos, né, cotistas, que ingressaram pelas cotas, eles já estavam entrando na UFMG. Os dados gerais da universidade mostram isso, que a UFMG ela já vinha passando, né, e continua passando. Ela ainda não é uma universidade democratizada, mas ela já vinha passando por um processo de democratização. Mas isso acontecia em alguns cursos e não em todos. E a lei de cotas, o grande mérito dela é de destinar, no mínimo, e é bom frisar isso, que é no mínimo, se a universidade quiser colocar 80% para estudante de escola pública, ela pode. No mínimo, 50% das vagas por curso e por turno para estudantes provenientes de escolas públicas. Isso foi o que houve grande mudança, né? E trouxe grande diversificação para os cursos, especialmente aqueles de maior prestígio no contexto brasileiro. Agora, Daniele, especificamente na UFMG, a gente tem a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e nela a Diretoria de Ações, né, Afirmativas. De forma resumida, porque o nosso tempo está acabando, infelizmente, meninas, como que é feito esse trabalho da Diretoria de Ações Afirmativas? Bom, é uma diretoria que após o ingresso, né, do estudante público de ação afirmativa, via reserva de vagas, é uma pró-reitoria que vai acolher esse estudante nas mais diversas demandas e promover políticas, sobretudo, de permanência desse estudante aqui. Então, é um outro eixo importante, para além do acesso, que esse estudante permaneça. Então, considerando todas as especificidades de trajetória, enfim, das multiplicidades de necessidades, inclusive do ponto de vista da assistência estudantil, que é outro eixo da pró-reitoria, ele é acolhido e assistido. Então, a pró-reitoria faz diversas, tanto atividades do ponto de vista cultural e de incentivo, de empoderamento desse estudante, mas também do ponto de vista do apoio acadêmico e da assistência estudantil. E a ação afirmativa, então, a diretoria de ação afirmativa vai interligando com esses outros eixos para potencializar e efetivar a permanência desse estudante aqui. Agora, uma última pergunta, rapidinho para as duas. As cotas, a lei de cotas, está lá, está a lei lá no papel, a lei de cotas promulgada em 2012. Só por ter essa cota em relação ao aspecto da educação superior no Brasil, a população negra pode dormir tranquila, porque é um direito conquistado, ou a luta continua? A luta continua. E a luta continua. E eu entendo que é uma luta que vai se acirrar ainda mais, principalmente nesse contexto político que a gente tem vivenciado no nosso país. Ela é uma lei, quando a gente, inclusive nós estávamos conversando antes do programa, que ela tinha um prazo, né, inicial de revisão de 10 anos, e assim como outras políticas públicas que estão sendo, de certa forma, né, que a gente está tendo uma dificuldade de manipulação dessas políticas, a lei, a gente precisa ficar atento, ficar vigilante, porque ela trouxe muitos benefícios, mas ela não é uma conquista que já foi, ela precisa ser conquistada diariamente pela população público-alvo, né, dessa política. E aí eu aproveito, inclusive, para agradecer o convite, já que estamos finalizando. Eu que agradeço a senhora por ter vindo. Daniele, qual seria o seu recado final? As pessoas podem dormir tranquilas, a população negra, ou você acha que, como a professora Brescia, a luta continua? Sem dúvida, a luta permanece, a resistência também, né? Tanto do ponto de vista para garantirmos que o que já conquistamos se mantenha, mas, inclusive, para avançarmos em outros pontos de vista. Do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da empregabilidade. Então, existem outras políticas que precisam ainda ser conquistadas, do ponto de vista de fortalecimento da identidade. Então, tem outras perspectivas que a gente precisa, sim, avançar e nos fortalecer. Aprimorar, sem dúvida. O contexto, infelizmente, não é dos mais favoráveis, mas também a gente já pode dizer que a gente já consolidou uma experiência, uma vivência que, construída junto com o movimento negro, continua ainda se articulando, se fortalecendo. Então, acho que a ideia é muito mais de dissipar esses saberes, todas essas conquistas que foram feitas, nos informar cada vez mais para continuarmos nessa caminhada.
Uma última dúvida. Professora Bressa, a senhora falou que teria uma revisão da lei em 10 anos. A lei foi promulgada em 2012, então 2022, ano de eleição, pode ser que tenha uma revisão da lei de cotas? Na lei está escrito isso. Na lei está escrito isso. Está escrito isso. Então vamos ficar atento, né, gente? A gente avalia que a gente precisa de muita atenção, porque o caso do Fundeb está muito claro, né? Quem está acompanhando a educação básica está percebendo o caos que a gente, por exemplo, está tendo porque o Fundeb não está indo para frente. E a perspectiva é que é de estarmos atentos, mas também do fato de que toda política pública ela precisa de acompanhamento. Né? A gente implementou, está acompanhando, está numa fase de aprimoramento, de estabelecimento, de implementação da política, mas ela tem sim um acompanhamento. Existem vários estudos, inclusive a tese da professora Bressa e tantos outros, que vão nos dar a certeza de que é uma política bem-sucedida, que traz uma perspectiva positiva. Mas, sem dúvida, é um momento para a gente ficar atento. Ficar vigilante. Então, muito obrigado, senhoras, pela presença. Nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente conversa em outra oportunidade mais sobre o assunto das cotas raciais. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. O 2 Pontos deste mês fica por aqui. A gente se encontra no próximo mês. Muito obrigado pela companhia e até mês que vem.